o seu maior problema é ser governado pela sua alma. Todos os meus transtornos mentais foram causados por conta de excesso de pensamentos. Foi exatamente aí onde Jesus me curou, mas ele continua me curando dia após dia até eu chegar à plenitude da vida no Espírito. A Bíblia menciona que Jesus tem para nós uma vida com abundância, que é trazer o nosso espírito à vida para ele voltar à conexão inicial com o seu Criador. E ela diz em 2 Coríntios 3,17: onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Então, por que você vive aprisionado se o Espírito do Senhor habita dentro de você? É culpa da sua alma. Eu tenho um vídeo já explicando todo o processo de salvação, corpo, alma e espírito, mas nesse vídeo eu quero orar pela sua vida e te passar dicas práticas de como deixar de ser governado pela sua alma, porque isso só vai te causar um mal. Às vezes eu paro para pensar o quanto Adão, na plenitude que ele tinha do contato com Deus, ele devia ser tão diferente de nós. Olha quantos anos ele viveu. Mas conforme a iniquidade foi se multiplicando no mundo, a gente passou a viver menos, se encher de doenças e todo tipo de castigo e ira divina tem vindo sobre nós. Porém, a Bíblia tem promessas que nós podemos revogar, trazer para nossa vida através de atos de obediência, de consagração ao Senhor. Deus simplesmente criou todas as aves e animais da terra, trouxe eles a Adão e disse: escolhe aí o nome deles. Gente, isso é tão lindo. Nós fomos criados para ter essa conexão, essa intimidade com Deus. Mas o pecado, o conhecimento do bem e do mal, nos impede de ter toda essa plenitude do Senhor que havia antigamente. Mas quando Jesus veio, ele disse que não nos deixaria órfãos e que nos traria o Consolador, o Espírito da Verdade. E é esse o Espírito que deve governar a sua vida, não a sua alma. A sua alma ela vai estar, enquanto você estiver aqui na Terra, em um constante processo de santificação e regeneração. Essa é a obra do Espírito Santo, mas ele só opera fazendo sua obra em nós, caso nós venhamos a dar permissão a ele. Ele não é que nem o diabo que chega invadindo espaço, não pede licença para ninguém. Não, Deus tem que ser convidado. Ele quer ser convidado, ele quer transformar a sua vida, seu coração, e te tirar do domínio das suas emoções. Antes de conhecer Jesus, a minha mente vivia a mil. No momento em que eu passei a conhecê-lo, a me entregar a ele, todas as preocupações, as vozes que não paravam, nem necessariamente eram vozes más, mas às vezes você não para de pensar, você tá pensando o tempo inteiro. Você anda de um lado para o outro dentro da sua casa, com o celular na mão, com barulhos à sua volta. E você nem sabe muitas vezes onde colocar sua atenção, o que você está fazendo. Você nunca vai ser guiado pelo Espírito de Deus se você anda desse jeito. Todas essas coisas, essas distrações nos desconectam completamente do nosso Criador. Isso precisa parar. O povo de Deus precisa acordar e despertar. Parar de ser escravo de emoções, de sentimentos, até da própria razão, e permitir com que o Espírito Santo guie eles. Nós precisamos, como igreja, começar a nos interessar pelas coisas do céu. Deus deixou tanta coisa gloriosa. Você já meditou de verdade no livro de Efésios? Tem tanta riqueza lá. Fala tanto sobre a glória de Deus, sobre as coisas que Ele nos deixou. Gente, a gente precisa orar pelo Espírito de revelação. A gente precisa orar para que a nossa vida seja governada pela nossa fé. Será que nós temos pedido só coisas materiais e sido tão miseráveis assim que a gente não faz um pedido espiritual? Deus, Ele não quer só salvar sua família, seus amigos, as pessoas por quem você intercede. Ele quer muito mais. Ele quer que você seja transformado a ponto de ser chamado amigo dele. Ele disse que nos chamaria de amigos. Quando? No ponto em que a gente soubesse o que o nosso Senhor iria fazer, porque um servo não sabe o que seu Senhor faz. Se Deus não está te revelando o que vai acontecer mês que vem na sua vida, ano que vem, se Deus não está constantemente falando com você, te dando direções passo a passo da sua vida, e você vive ansioso, vive angustiado, talvez com culpa, com medo, você precisa mudar, você precisa se arrepender de não estar desfrutando do que Jesus deixou para você. O Espírito Santo quer governar a sua vida. Deixe ele entrar, dê espaço para ele. Essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu quero ser tão cheia de Deus que quando eu estiver perto de uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, com qualquer pensamento maligno, qualquer tipo de opressão, eu vou ouvir, sentir em mim, no meu espírito, todas essas coisas, para que eu possa orar por essa pessoa e libertá-la.
Nós precisamos aprender a desenvolver o nosso espírito, mas isso não acontece enquanto nós permitirmos que a nossa alma nos governe. Toda área onde você não confia em Deus, onde você não tem uma palavra revelada dele para sua vida. Ah, mas como que eu vou ter? Na minha igreja não tem profeta. Não interessa, você tem a Bíblia. E você não precisa de um profeta para isso. Você precisa da Bíblia. Você precisa de joelho no chão e uma vida consagrada. Você precisa desligar as redes sociais. Sai. Eu sei que estão cheias de coisas engraçadas e que você se interessa. Mas enquanto você não buscar o reino e a sua justiça, praticar a justiça de Deus, você ao menos sabe o que é isso. Você pratica consigo mesmo, você ama a si mesmo. Como que você se trata? Porque isso reflete muito em como você vai tratar os outros. Você não vai ter domínio das suas emoções se você viver guiado pelas distrações, pelas coisas carnais. E ainda assim, além da carne, nós precisamos vencer o governo da nossa alma. Eu quero que você faça um exercício essa semana de aprender a tolerar o tédio. Sempre que você tiver chance de ficar no tédio, seja 5 minutos, 10, 15, de largar esse celular e ficar quieto, fique quieto. Depois das orações, depois de ler a Bíblia. Quando você tiver a oportunidade de ficar quieto, não é ficar sem fazer nada mexendo no celular, é ficar sem fazer nada. E de preferência praticando a presença de Deus. Eu cheguei num ponto que eu fui um pouco pra rua, porque o meu quarto é escuro e tá muito frio aqui, mas tem dias que tem um solzinho e eu preciso sair um pouco desse quarto. E eu nem fui lá praticar a presença de Deus, eu fui só olhar pra natureza. Isso faz muito bem, isso nos traz paz. Deus fez a natureza pra gente olhar pra ela, pra gente sentir ela, pra gente desfrutar. Tudo que está na terra, na verdade, ele fez pra nós. Ele nos deu domínio sobre essas coisas. Não é Deus que está desfrutando disso, é a gente. Então esteja mais presente. Não é prática de mindfulness, de esvaziar os pensamentos, não é meditação, não é ficar não é nada disso. Apenas esteja presente e pratique a presença de Deus. Sai, olha para o sol, olha para o céu e o Senhor te dá uma ideia inteira de um vídeo, que foi o que aconteceu comigo. Eu nem estava falando com Deus, mas agora eu tô tão sensível ao meu espírito porque eu aprendi a tolerar o tédio. Nós não fomos criados originalmente para ficarmos o tempo todo com acesso a uma tela. Isso aprisiona nossa mente. Isso impede nosso espírito de fluir, de se comunicar com a gente. Eu sei que é impossível abrir mão de verdade do celular. Muita gente usa isso até como ferramenta de trabalho e tem cobranças, tem preocupações, mas o que você puder fazer, faça. Por amor a Jesus e por amor a você mesmo. Sabe por que a medicina não consegue dizer que há uma cura para depressão, ansiedade, borderline, bipolaridade e todo tipo de doença mental? É porque eles não sabem como tratar da nossa alma. O único que sabe é o nosso Criador. A medicina e a ciência não pode cuidar dessa parte. Você pode ver claramente, conforme o pecado foi crescendo, as doenças na alma foram crescendo juntamente, na mesma velocidade, porque as pessoas estão distantes do seu Criador. Eu falo como alguém que me dava vontade de dar um tiro numa pessoa se ela viesse me falar que a minha depressão era falta de Deus. Quando estamos dentro da obediência, é impossível transtorno mental algum ficar, até porque é Jesus quem cura a nossa alma, quem regenera ela. E todas essas doenças são da alma. A alma te governa se você não governar ela através do seu espírito. Você pode sim passar por momentos muito difíceis na sua vida, mas não aceite permanecer assim. Não importa se seu pastor falou isso, se o seu médico falou isso, se a sua mãe falou isso, não é isso que ele tem pra você. O que importa é o que tá na palavra. Porque as igrejas, elas estão normalizando tantas doenças mentais e nós só precisamos nos libertar de nós mesmos. No momento que estivermos libertos, não vai ter depressão, não vai ter ansiedade, não vai ter bipolaridade. Eu estou falando como alguém que viveu tudo isso, não como uma pessoa que não tem autoridade sobre o assunto. Estou falando como alguém que enxerga o mundo espiritual e sabe que tem influência em todas as coisas. Tudo à nossa volta é espiritual. Até os bruxos sabem disso e as pessoas se ofendem se um cristão sabe disso. A igreja está perecendo por falta de conhecimento, por se conformar com os padrões desse mundo, com tudo que o mundo está oferecendo, inclusive esses diagnósticos. Jesus já te deu autoridade para vencer a sua própria mente. Basta você tomá-la, se encha da palavra, se santifique, obedeça a palavra e você vai ver tudo à sua volta sendo transformado. Tudo que está na sua alma, suas angústias, seus traumas,
seus medos. Você precisa andar num caminho de autolibertação constante. É muito duro falar isso, mas quando eu era uma pessoa deprimida, ansiosa, eu era uma vítima, eu era uma coitada, eu queria que sentissem pena de mim. Eu tava cheia de orgulho e de ego. Por isso que eu queria tanto morrer. As coisas não eram do meu jeito. E as pessoas, por estarem desconectadas de Deus, elas estão cada vez mais querendo tudo do seu próprio jeito e elas se magoam num nível que elas adoecem, tamanha opressão. E eu não estou falando isso pra culpar ninguém. Ninguém tem culpa ou merece isso. Eu não merecia. Eu era apenas uma criança que não conhecia a palavra de Deus e eu sofri durante a minha vida inteira. Vivi tentando tirar a minha vida, mas só o Senhor foi capaz de me fazer esquecer de toda a dor que eu sofri durante todos esses anos. Ele literalmente apagou. Ninguém faz isso, nenhum remédio faz isso, nenhum tratamento, nenhuma hipnose faz isso. Apenas Deus. E eu nem acreditava nele. A gente se ira contra Jesus assim como eu mirava, porque a presença dele nos mostra os nossos pecados, nos mostra que somos falhos e nós não queremos aceitar. Tudo onde você sofre na alma porque você não quer aceitar uma coisa em você. E eu prego isso pra mim mesma, porque tem muitas coisas que eu preciso ser tratada, que eu preciso aceitar. Entender que não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é como eu quero. Porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para viver ela, eu preciso estar pronta. Eu quero orar hoje pela sua vida, pelas suas emoções e pela sua alma. Pai, eu agradeço pela tua presença, Senhor. E eu oro para que tu vá de encontro agora com cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, Senhor. Para que tu entre com revelação. Senhor, revele o poder da sua graça e da sua misericórdia. Senhor, revele, meu Deus, as gloriosas riquezas de Cristo que tu deixou para nós. Eu oro para que tu abra o entendimento e a revelação das coisas espirituais para o teu povo, Senhor. Eu oro para que tu venha tocar no mais íntimo das emoções, do coração, da alma de cada um que estiver aqui. Que tu venha trazer à luz todas as trevas, Senhor. Tudo que está em oculto na nossa vida, que a gente não enxerga, que a gente não consegue vencer e que tem dominado os nossos dias e governado as nossas emoções. Nos ajuda a nos aquietar, Senhor, para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa andar em concordância e conexão com o céu, Senhor. Eu oro, Senhor, para que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam ouvir exatamente isso, para que o teu poder, o poder da tua palavra, da tua santidade, da tua glória venha dissipar todas as trevas, todas as potestades malignas que têm dominado o teu povo, os teus filhos, Senhor, e até mesmo aqueles que não te conhecem, Pai. Eu oro para que o teu poder atinja os lares, Senhor, através da minha voz, porque eu sei que tudo é espiritual, e se nós ouvimos coisas amaldiçoadas, nós trazemos maldição, mas se nós ouvimos palavras de vida e palavras de luz, nós trazemos isso para nossa casa, para o nosso lar. Senhor, vem habitar em nós cada vez mais. Revela o teu poder a nós. Nós queremos ter comunhão com o teu Espírito, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz tão claramente quanto enxergamos a luz do sol. Nós queremos andar nos teus caminhos, Senhor, e ver a tua glória por onde a gente passar. Que a tua glória venha resplandecer nas nossas vidas. Que o Senhor venha preparar a igreja da última hora, meu Deus, para os tempos finais, porque nós não vamos suportar o que há de acontecer se a gente não se firmar em ti, se a gente não souber te ouvir, se a gente não for guiada pelo teu Espírito, nós acabaremos sendo enganados, Senhor. Não nos deixa ser enganados, não nos deixa ser confundidos, meu Deus. Eu repreendo agora todo espírito de engano na vida das pessoas e toda amarração na dimensão da alma delas que tem aprisionado, Senhor. Que as cadeias caiam, meu Deus, e que o teu poder resplandeça na alma delas agora. Traz alívio e paz para aqueles que estiverem escutando essa oração, Jesus. Tira todas as distrações da nossa frente, nos dá domínio próprio para que a gente consiga governar sobre as coisas e não deixar com que nada nos governe, porque nós somos teus, nós somos marcados, nós somos escolhidos. Nós não nos conformamos com este mundo, mas nós nos identificamos com o céu, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a buscar pelas coisas do alto. Não deixa com que os barulhos do dia a dia nos distraiam, não deixa com que os pensamentos intrusivos nos conduzam e não deixa com que as nossas emoções e que a nossa alma, que é perturbada muitas vezes, nos governe e governe nossas decisões, mas que a gente venha esperar em ti, ter paciência e ouvir o teu Espírito. Nos ensina a te ouvir, Senhor. Nos dá temperança e paciência, Pai. Assim eu oro pela vida de cada um que estiver ouvindo isso aqui. Em nome de Jesus. Eu vejo vocês no próximo vídeo.